Então, vamos começar fazendo uma prática. Chegando. Vamos fazer uma prática curtinha, depois em algum momento a gente vai falar da prática de Tonglen, que é uma prática muito importante nessa altura aqui da nosso estudo. Vamos ver se hoje ou na próxima semana a gente fala dessa prática. Tá bom? Então, vamos chegar. Tudo junto, corpo, fala, mente, coração. Então começa bem naturalmente, sem nenhum esforço, só se dando conta de onde você está nesse momento. Ouve os sons próximos, distantes. Sente a temperatura do ambiente. Gentilmente vai sentindo o corpo, então. Deixa a consciência percorrer o corpo, habitar o corpo. E solta qualquer esforço. Afrouxa qualquer esforço. Solta todo o esforço que está por trás das tensões do corpo. O esforço que está por trás da urgência de fazer coisas. De dizer coisas. De pensar coisas. Solta todo esse esforço. De uma forma natural. Não é preciso construir ou substituir esse soltar por nada. É de fato retomar o estado natural do corpo, da energia, da mente. A mente no estado natural, ela é aberta, clara, como um céu. Ela não colapsa em torno de nenhum pensamento, de nenhum conteúdo. Ela não luta com nada que surja. A mente no estado natural é mesmo como o céu, claro, permeado pela luz da consciência, como o céu é permeado pela luz do sol. Esse é o nosso verdadeiro refúgio, para onde nós podemos voltar ou nos reconectar. Nós, na verdade, não estamos em nenhum outro lugar nunca. Mas nós, de alguma maneira, perdemos a conexão nesse estado natural. E nota que naturalmente, nesse estado natural, existe uma amorosidade, um calor no coração. Não é algo frio e sem vida. Ao contrário. O estado natural é a nossa própria existência, é o estado do nosso ser, que naturalmente se conecta com o outro.
quando esse céu não está nublado ou cheio de coisas. Se a gente se acostuma e se familiariza com ele, é fácil retornar ou retomar essa conexão. Demora segundos. Então, se familiariza com ele. Agora, devagarzinho, vai abrindo os olhos, se preparando para se encontrar com Norman Fischer, com nossa sanga. Com esse monte de gente querida. Ai, ai. Então, eu tenho achado muito preciosa essa instrução, sabe, do estado natural. Não sei porque, de repente, isso fez um sentido tão absoluto para mim. Eu acho que eu ouço isso desde que eu me conheço por budista, mas eu não sei porque, de repente, fez um sentido muito grande para mim. Então, parece que a gente, nas práticas, né, a gente pode sentir que está fazendo muitas coisas e muitas instruções, né, e está construindo estados particulares, assim, de mente, e de corpo e de fala, né? Mas, na verdade, não, né? A gente só tá sendo, né? Ai, tem feito muito sentido isso para mim. Eu gostaria de saber da experiência de vocês, assim, como é que é essa prática que a gente fez agora para vocês? Eu sei que agora eu fiz uma propaganda tão grande que se vocês acharam ruim, vocês não vão dizer, né? Mas pode dizer que eu não vou ficar magoado. Fique à vontade. Oi, tudo bom? Oi, Marise, querida, tudo bem? Tudo. Para mim tem feito muito sentido, porque eu acho que eu retornei para essas práticas iniciais. Me Uhum. parece que o resto não fazia mais nada sentido, e esse respirar, voltar, ficar aqui, né? As coisas vindo, voltando, faz mais sentido do que qualquer outra coisa. Uhum. Estou nesse... Que bom. Na verdade, todas as outras práticas, pelo menos de shamatha, né? Todas elas têm esse propósito de trazer a gente para esse estado, né? Se a gente puder ir diretamente, ótimo. A gente não precisa de nenhuma complicação. O Lama Santa, ele falava assim, que a gente pode achar que essas instruções mais complicadas, né? E super detalhadas, que isso é uma sofisticação, né, do budismo, essas explicações muito complexas, que isso é uma sofisticação. Mas, na verdade, a maior sofisticação está nas instruções mais diretas e mais simples. Isso é realmente sofisticado. Aí, como às vezes a gente não consegue, nossa mente conceitual fica querendo mais complicação, porque não pode ser tão simples assim, aí então surge todo esse detalhamento, e blá, 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 todas as instruções, né? Mas a grande sofisticação das práticas são essas instruções diretas, né? E para mim faz sentido isso aí. São bengalas, exatamente. São bengalas. E tá bom, né? Sei lá, eu acho que para mim também, durante muito tempo eu queria instruções muito complicadas mesmo. Porque a minha mente era tão... Ainda é, eu tô falando como se eu tivesse, né, atingido uma grande realização, assim, mas não é o caso, infelizmente. Mas é como se a minha mente precisasse se ocupar com essas instruções muito detalhadas, né, para ela não se perder, assim. Mas eu tô sentindo tanta alegria de fazer práticas simples, assim. O simples é poderoso, realmente.
Então tá bom, fofuras. Gê, Sou eu. posso falar um pouquinho? Pode, meu amor, claro. Tenho vontade de eu compartilhar. Eu acho que essa prática também comigo, assim, na minha experiência, ela começou a, digamos, funcionar, né, entre aspas, quando eu comecei a entender a paciência, sabe? Trazer a paciência. Porque eu ficava, e aí eu tentava, não, relaxa, 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 solta, 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 mas meio assim comecei a perceber que tinha uma impaciência, sabe, assim, Uhum. querendo assim, ai, cadê, né? Já Não chegou, né? aconteceu, Já chegou, chegou, tipo, é criança isso, batendo né? atrás do carro, já chegou, falta muito, né? Aí eu percebi, né, até a gente está estudando Shantideva também, né, com o Gustavo, e aí a gente terminou o capítulo de paciência. E aí foi quando eu entendi, assim, né, um pouco melhor o quanto que também é importante entender essa paciência como você não tem nada a alcançar, né? Não chega, não tem nada, exatamente, né? Essa Já relação da chegou, né, gente inclusive. com os pensamentos. A gente tem um pensamento, o pensamento leva uma ação, né? Tem essa lógica, né? Operando o tempo todo. E aí, quando você fala assim, não, soltou, e aí aparece só aquela experiência de um, né, de um soltar, né, e que não tem mais nada, é isso, né? Já chegou, Então, né? chegou, né? Então, acho que É. essa questão da gente lidar com a paciência, né, parece que que é importante também, né? Com certeza. Então, em abril o Gespend vai retomar o estudo do capítulo 6 da paciência do Shantideva, esse, né? Então vai ser... Eu confundi todo mundo aqui, eu falando como se fosse em março, assim, eu mesma estava super feliz. Ai, ele abriu só, falta um tempão ainda. Mas, por fim, é em abril. É muito, muito, muito precioso esse tema da paciência. Então, vamos seguir nossa leitura. Então, ó, onde a gente está? Exatamente no capítulo da paciência, né? A gente... Ops! A gente está na perfeição da paciência, e agora a gente está falando com estar com a dificuldade, né? Que é um tema que a gente vai precisar explorar, porque quer isso esteja acontecendo agora, ou daqui a pouco, em algum momento a gente vai ter que lidar com isso, né? E a gente está sempre lidando com um tipo de dificuldade ou outra, né? Então, Shantideva mesmo, ele fala isso, né? A gente pode achar isso muito simplista, né? Mas não é. Se há uma solução, qual que é o ponto de ficar chateado? Vai lá, resolve. Se não há solução, qual que é o ponto de ficar chateado? Né? Por enquanto, deixa as coisas como elas estão, né? Já que, neste momento, pelo menos, não há nada a ser feito, né? Mas a impaciência, ela surge justamente nesse meio de caminho aqui, entre ter alguma coisa e não ter, né? A gente acha sempre que não pode relaxar, né? Que não pode se sentir minimamente bem quando não consegue resolver as coisas, né? A gente tem esse modo resolvedor muito estabelecido, né? Isso nos atrapalha, na verdade. Então, o Norman Fischer fala, isso é muito verdadeiro. Se você pode resolver o problema, por que resmungar, lamentar, pular para cima e para baixo, desgastando a si mesmo e seus amigos? Resolva, simplesmente, né? E se você não pode resolvê-lo, que bem que há em resmungar, lamentar, pular para cima e para baixo? Por que não reconhecer que a fase de vida que você tinha antes acabou e que você está numa nova fase? Por que não fazer algo a partir dessa fase? Essa é a prática da paciência. Bonito, né? Desastres são desastres. Quando coisas ruins acontecem, nós sofremos. Ao se voltarem para o sofrimento com paciência, os bodhisattvas o transformam em algo significativo. Um dos principais modos pelos quais eles fazem isso é expandindo a natureza do sofrimento, por meio de atos da imaginação. Então, como que a gente lida com a diversidade, né? Como é que os bodhisattvas aprenderam a lidar com a diversidade? Vamos ver. Vamos dizer que eu esteja sofrendo porque alguém me tratou desrespeitosamente ou desdenhosamente. No quadro maior das coisas, né? Por que eu iria ligar para isso?
Quando eu era criança, meus pais, para me protegerem contra os insultos do pátio da escola, me ensinaram um velho ditado: paus e pedras irão quebrar seus ossos, mas nomes nunca poderão machucá-lo. Eu não sei bem como é que tá, talvez esteja names mesmo no inglês, mas eu diria palavras, nunca poderão machucá-lo, feri-lo fisicamente, né? Faz sentido, é claro, literalmente verdade. Shantideva diz exatamente a mesma coisa, uma palavra não tem substância. As palavras não têm substancialidade, elas são apenas uma vibração no ar que desaparece assim que é proferida. Como que ela pode machucar você, de fato, né? Além do mais, o você que ela poderia machucar é uma quimera. Esse é um dos pontos mais interessantes, assim, e bem iniciais, assim, dos ensinamentos sobre treinamento da mente, né? Entre as sessões, o 7-Point Mind Training, né, ele fala assim, entre as sessões de prática, então, imagina, você é um praticante, né? Então tem uma prática, outra prática. Entre as sessões, que para nós é quase 24 horas, mas entre as sessões, haja como um ser ilusório. Como se você fosse um personagem só, né? Esse é um dos primeiros, é muito louco que surge a partir daí. Então, não há você, há apenas um contínuo avanço flutuante de impressões, gestos, ações, memórias, assim por diante. Como que poderia uma palavra machucar isso? Só que, vamos combinar, a gente se sente assim? A gente se sente como se fosse um contínuo avanço flutuante de impressões, gestos, ações, memórias. A gente não sente que tem uma pessoa aqui chamada Lu, Marise, Ricardo, parceria humana? Não, Fabi. A Fabi, então, é mais flexível ainda, porque ela já bota parceria humana, já, o nome dela, parceria humana. A gente sente que tem alguma coisa muito sólida aqui, né? Tem um bloco aqui, né? Que a gente acha que é igual, mas se a gente olhar direitinho, olhem direitinho isso que a gente está falando aqui. Se a gente olhar direitinho, qual que é o ensinamento sobre a natureza vazia do eu? Não é, esses ensinamentos não dizem que o eu não existe. De jeito nenhum, né? Mas que o eu não existe do jeito que a gente acha que existe. Né? Se a gente olhar direitinho, aquilo que a gente chama de eu muda a cada instante. Né? A biologia fala, olha, o seu corpo... Bom, quando você chega nos 56 anos, como eu, por exemplo, eu já saquei isso bem, eu estou sacando isso bem mais rápido, né? Olha só que engraçado, eu estou fazendo o Nondro, né? As acumulações das práticas. Aí, há 2 anos, eu acho que eu comecei, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, bastante tempo já. Comecei fazendo prostrações, são 100 mil prostrações que você acumula, no espaço que você conseguir, né? Comecei fazendo 50 prostrações. Falei, depois eu vou ficando melhor, eu aumento. Não dá para aumentar, tá ficando cada vez mais difícil. Não tá ficando mais fácil. O Lama Soné, que é nosso professor de Nondro, ele me enganou. Não tá ficando mais fácil. Tá ficando cada vez mais difícil fazer as mesmas 50 que eu fazia 2 anos atrás. Então, é claro que o nosso corpo está mudando toda hora. Tá mesmo. Óbvio, né? Agora, tudo bem, o corpo, a gente ainda continua se identificando com ele, esteja ele como estiver, né? Mas ele está diferente, né? A nossa mente é completamente diferente, a cada instante. É completamente fluida, né? Responde ao ambiente. Como é que a gente pode achar que tem alguma coisa que possa ser sólida e fixa nisso que a gente chama de eu? Mas a gente tem de fato, tem uma aflição mental bem original que chama consciência aflitiva. No Abhidharma a gente estuda que existem 8 consciências, é uma das explicações, né? 8 consciências, né? A consciência ligada aos 5 sentidos físicos, são 5, então, a consciência mental, a consciência aflitiva e a consciência substrato, que é esse nível mais fundamental de consciência, né? Para onde a nossa mente comum se dissolve quando a gente sonha, também, mas quando a gente dorme, quando a gente desmaia, quando a gente morre, né? A nossa mente, todos esses conceitos, todos esses hábitos mentais, eles todos se dissolvem, né?
E quando a gente atinge shamatha também, se dissolve na consciência substrata, a 8ª consciência. Mas essa 7ª consciência, que é a consciência aflitiva, ela é uma coisa muito primitiva desse eu. Eu tô aqui. A gente tem a sensação de estar aqui toda hora. Tem um eu aqui. A hora que eu acordo, a hora que eu durmo, a hora que eu tô sonhando, não é? No sonho não tem nada. Nada além da nossa mente. Nada. Mas não é que tem um eu lá fazendo coisas e às vezes toma decisão no sonho. Tipo, ontem eu tava tendo um sonho idiota. Falei, mas eu não quero sonhar isso. Acordei. Assim, né? No sonho, às vezes tem uns graus de lucidez, assim, que a gente tá com o saco cheio de lidar com... O meu caso foi esse, tava com o saco cheio de lidar com aquela história. Tava sonhando, não vou sonhar com isso também, não. Tá? Já chego que tá me enchendo o saco durante o dia, de noite não. Sair do sonho, né? Então a gente tem um eu lá, mesmo que não tenha nenhum grau de lucidez, mesmo dentro dos sonhos não lúcidos, a gente tem a sensação de ter um eu lá que tá fazendo coisas, que tá acontecendo coisas, que tá sofrendo, que tá com medo, que tá com, né? Impressionante a manifestação dessa consciência, mas ela não é nada sólida, ela é super fluida, né? Então, essa percepção... Tem um professor que eu tô em love faz já um tempo, chama Eric P. Macunza, já falei algumas outras vezes, Eric P. Macunza, que se vocês puderem colar nele, colhem, ele é fantástico. Ele disse que um dia alguém chegou para ele e falou assim, como é que você está? Perguntou para ele, né? Diz que ele fica assim... Porque de repente ele pensou, você? Quem é o você? Sabe, ele falou assim, aquela pergunta super comum, né? Que vai, tudo bem, você, né? Que a gente responde assim. Aquele dia, naquele instante, foi uma... Não, eu? Que eu? Sabe, que ele começou a pensar, ele falou assim, nossa, aquilo foi uma epifania para mim, aquela coisa super ridiculamente simples, né? De alguém me perguntando, como você está? Ele, eu? Que eu? Meu corpo? Minha mente? Meu coração? Que eu, né? Que você está querendo saber como tá? Lógico que ele não falou nada disso para a pessoa, né? Para a pessoa, ela falou, tudo bem, você. Mas para ele ficou nessa experiência, né? De que eu? Cadê o eu? Que responderia, tá tudo bem, você. É muito legal, né? A gente precisa ir arranhando isso, porque essa é a raiz do nosso sofrimento. A raiz mais profunda do nosso sofrimento. Em torno desse tô aqui, surge todo, que é a ignorância, né? De não se reconhecer como o próprio... Nossa, nós estamos atravessando geral aqui, né? Mas tudo bem. Essa ignorância de não se reconhecer como o próprio Buda, né? Como a mente do próprio Buda. Então, como ela está ali, aí surgem os apegos, surgem as aversões e todo o samsara, né? É daí. Então, se a gente vai lá e já, né, destrói essa fixação a um eu, que não quer dizer que a gente vai desaparecer, né, pessoal? As pessoas, os budas que estão lá na frente, eles não desaparecem. Eles não deixam de existir, eles não são aniquilados. Mas é esse o pavor que a gente tem, né? O Alan Wallace conta uma história, não sei de que professor que é, não lembro quem que... Mas ele conta até num livro dele. Acho que no Budismo com Atitude mesmo. Que tinha um professor que estava dando um ensinamento sobre a vacuidade do eu, né? Aí um monge que estava fazendo estava dando uma prática. Aí o monge que estava fazendo a prática, ele fez assim, de repente. Ele pegou como se fosse para se assegurar de que estava ali, sabe? Tipo, uma sensação de estar desaparecendo. Aí ele agarrou assim no hábito dele, lá na veste dele, para, tipo, será que eu tô aqui, né? Só para falar, não, tô aqui. Né? Porque a gente tem essa sensação de que vai desaparecer, vai deixar de existir. Não é verdade, né? Faz parte do pacote também. Esse medo de desaparecer, né? A gente não vai desaparecer. Então, a gente vai avançando aos pouquinhos nesse afrouxamento, né? Desse eu que é super sólido. A gente tem a sensação que ele é super sólido, né? E a fonte de toda a dor, de todo o sofrimento nosso. Impressionante, né? E olha, o primeiro retiro que eu fiz na minha vida foi com Lama Santen, lá no sul, um retiro sobre esse assunto aqui. Primeiro, Prajnaparamita, para quem está familiarizado com o ensinamento do Lama Santen. Primeiro retiro, Prajnaparamita. Eu achei que eu ia sair de lá direto para uma UTI, assim, de tanto que eu chorava.
Eu chorava, me desesperei completamente, porque eu falava, não é possível, a gente tá tão enganado assim. E a gente sofrer tanto por isso, né? E todo mundo sofrer tanto, tá todo mundo enganado. Eu pensava assim, ó, ou tá todo mundo enganado, ou esses budistas são todos doentes, loucos, né? Porque não é possível essa sabedoria do budismo ser tão frontalmente contrária à experiência que a gente tem na vida, né? E que isso gera tanto sofrimento. Mas eu via, em nenhum momento eu desconfiei, sabe? Mas do que estava sendo, do que o Lama estava ensinando, né? Sobre isso, assim. Ao contrário, assim, eu falava, uma hora eu pensei, bom, como pode ser isso, né? Tantas pessoas experienciando a mesma coisa, essencialmente, assim, né? E o Dharma é um remédio para tudo isso. Ninguém nem vê que existe um remédio, que o remédio está lá disponível, que pode tomar, que tem que tomar, que, né, os lamas estão todos jogando os remédios na nossa cara, assim. Como é que a gente não viu isso antes, sabe? Eu chorava de tristeza, assim. Eu falava, eu vou morrer. Eu falava pro Lama Santo, eu vou morrer, eu acho. Eu acho que eu vou morrer, eu não vou sobreviver esse retiro aqui. Não, calma, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema, a gente vai seguir, né? Tem muito tempo, né? Mas foi muito chocante para mim, assim, muito chocante. O nome dele quem? Fabi, nome de quem você tá falando? Ah, do Eric. Eric Pema. Tem pouca coisa dele em português, mas vai ter mais coisas em breve. Já estou tentando ajudar de algum jeito lá para isso acontecer. Ele é genial. Então é isso, fofuras. Vamos ver o que mais. Putz, eu acho que a gente voou demais aqui, mas tudo bem. Vamos ver. Então não há você, né? Essa frase aqui, né? Então quando a gente fala assim, ai, fulano me magoou, né? Fulana me magoou. Quem que ela magoou? Que parte de você que ela magoou, né? Isso faz parte de expandir a natureza do sofrimento. Se você se sentiu qualquer coisa, ferido, qual parte de você que se sentiu ferida? Porque não é possível, não existe um todo que possa ter se sentido ferida, né? Que parte de você se sentiu ferida? No tempo, inclusive, amores, né? Não é para sempre. Tem toda essa dimensão muito mais ampla que a gente dificilmente reconhece, especialmente quando está tomado por uma emoção. Então, que parte de você e até que horas você vai se sentir assim, né? Até quando? Você toda a vida se sentiu assim? Porque quando a gente está muito tomado pela emoção, a gente acha que vai ser para sempre, que sempre foi assim, que eu inteira estou muito... Eu sou aquela emoção, né? Eu sou aquilo. Mas ainda assim acontece, mesmo que não faça sentido, você fica chateado quando alguém diminui você, desrespeita. Apesar da sábia perspectiva de Shantideva, você não consegue se convencer do contrário. Os bodhisattvas reconhecem o sentimento de sofrimento e o expandem. Olha só que bonito isso, olha a estratégia aqui. Eles sabem que a dor do desrespeito não é só deles, é uma dor humana básica. Eles refletem da seguinte forma: a dor que eu estou sentindo agora é a mesma dor que os outros sentem quando são desrespeitados. A dúvida que agora, assim como eu estou sentindo essa dor, milhares ou mesmo milhões de outros também estão sentindo. Essa dor não é minha, ela pertence a todos nós. Me dá vontade de chorar. Ser uma pessoa acarreta essa dor, implica essa dor. Enquanto eu sinto e sofro em solidariedade e em simpatia com os outros. Isso aqui é como se a gente pegasse nosso copinho de água, de dor, e jogasse no mar do sofrimento dos seres todos, né? E nessa conexão com os outros seres, esse senso de eu, olha que estratégia inteligente essa. Nessa conexão com todos os seres que estão sofrendo, essa noção de um eu apertado e concreto que está sofrendo se dissolve nesse mar de sofrimento. É muito contraintuitivo, né? Que a gente pensa assim, não aguento nem o meu sofrimento, quanto mais os outros, mas experimenta fazer. O ponto todo dessa nossa vida de praticantes é praticar, não é? Então a gente precisa experimentar essas estratégias todas, né? Essas práticas todas.
quando a gente se sente desrespeitada, né? Acho que eu já comentei com vocês assim, aqui uma vez, eu acho. Uma vez, quando a gente se sente desrespeitado, a gente pode imaginar a dor que isso é, né? Para as pessoas, assim. Que no meu caso, eu acho que no caso de vocês também, talvez a gente não tenha uma experiência tão contínua e tão intensa de desrespeito, né? A gente aqui tem minimamente um lugar no mundo de conforto, né? De privilégios, não é verdade? Pelo menos eu imagino que todos vocês assim possam ter tido experiências difíceis, claro, como todo mundo, né? Mas certamente tem seres que vivenciam isso o tempo inteiro, né? Uma vez eu estava num avião passando mal, muito mal. E o aeromoço lá, ele me ignorou, assim, mas me ignorou, eu estava desmaiando. Acho que não sei se ele pensou que eu tinha bebido, não sei, não entendi o que aconteceu ali. Eu sei que eu estava desmaiando. Eu tinha conseguido levantar do meu lugar e ir para o lugar perto do banheiro ali, né, da cabine, também da cabine não, acho que era no fundo do avião, sei lá eu, onde tinha, sei lá, água, essas coisas. O cara ficou olhando para mim assim, com o braço cruzado, eu sentada no chão já, porque eu estava com medo de cair, sentei no chão, o cara olhando para mim assim. Gente, eu não entendi o que aconteceu ali, juro. Eu achei tão surreal. E eu fiquei tão mal que eu não tive nem condição depois de reclamar com a companhia aérea, sabe? Mas foi muito estranho, assim. E eu fiquei pensando, isso é tão comum no mundo, né? Então assim, tantas pessoas são completamente ignoradas e negligenciadas e sem importância, ninguém dá importância para elas nunca, em nenhuma situação, né? Aquilo ficou tão, sabe, forte para mim, assim, não a companhia aérea, eu nem, juro, me veio toda essa, foi tão chocante aquilo para mim, porque não é comum, né? A gente, sei lá, uma vez eu desmaiei no metrô, porque eu bati o dedo, prendi o dedo na porta do meu carro, aí, impressionante, a ponta do dedo, eu descobri que é uma das regiões mais né, de terminações nervosas, né, Lu? A Lu tá fazendo assim. Meu, eu desmaiei no metrô por causa da ponta do meu dedo, né? Foi muito louco, assim. E lá, assim, eu tava com a minha irmã, né? Não tava sozinha também. Eu falei pra minha irmã, ó, eu vou desmaiar. Mas tava sentada, né? Olha, eu não tô passando bem, porque o metrô começou a encher, né? Eu já tava com aquela dor desgraçada de ter prendido a ponta do dedo na porta do carro. Eu tava no estacionamento que o carro era assim, meio torto, né? Então, vocês imaginam, a porta abriu aqui e voltou e pá! Assim, com o carro torto. Vocês imaginam a porrada que foi no dedo, né? E eu tinha que ir pro SEB da prática. Falei, meu, tem que ir, vamos de metrô. Não, eu ia de metrô mesmo, né? Vamos pegar o metrô. Aí o metrô começou a encher. Eu acho que eu tô passando mal, falando pra minha irmã, né? E a minha irmã, nossa, o que você quer que eu faça? Ai, não sei. Desmaiei. Aí apareceu água, gente abanando, gente me levantando. Olha, foi assim o trem inteiro, o metrô inteiro me pôs para fora na estação que eu tinha que descer lá, sabe? No colo. Foi uma coisa muito louca, assim, muito bonita, né? Muita gente. Mas aquela experiência de completa desconsideração foi muito chocante, né? Para mim, assim. Mas não fiquei naquela, coitada de mim, que fui ignorada pelo... depois eu levantei e fiquei boa, eu não consegui dormir mais, porque a mulher do meu lado ficava toda hora que eu dormia, ela falava, você tá bem? Você tá desmaiada? Eu falei, eu tô bem. A senhorinha que tava do meu lado, eu não consegui dormir o resto da viagem, porque ela ficou me perguntando se eu tava bem. Mas eu fiquei pensando isso, falei, meu, essa experiência é realmente muito dura, né? E como as pessoas todas... Muitas pessoas sofrem isso o tempo inteiro. É insuportável ficar pensando. Realmente deve ser insuportável. Então, essa dissolução por meio do sofrimento é uma estratégia muito poderosa. Experimentem. Porque é contra o que a gente tem vontade de fazer. Especialmente quando é uma dor muito aguda. Eu me lembro de uma amiga minha que perdeu o filho, uma coisa assim muito, 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 muito triste, né? E eu lembro que eu falei disso para ela, falei assim, não me venha falar que muitas pessoas perdem o filho porque eu não quero nem saber. Ela não quis saber disso, sabe? Não dava para ela, era demais. Então, tá bom, é demais, né? Mas experimentem, quando estiver, especialmente se não for tão grave como perder um filho, né? Que eu desejo que não aconteça com ninguém aqui. Condição de muitas pessoas que estão na rua,
pensando como deve ser estar no lugar de um morador de rua. Pois é, imagina, você não ser visto. Olha, aquela situação no avião me deu essa dimensão muito clara, assim, sabe? Bom, mas é isso, a estratégia, né, embora seja contraintuitiva, é poderosa, né? Porque dissolve esse eu, né? Que acha que é o único que sofre no mundo. Porque pode parecer isso, né? Quando a gente está meio... Quando... Eu mutei a Liele só para... Liele, se você quiser abrir seu microfone para falar, você abre a hora que você quiser, tá? Eu só fechei porque fica interferindo. Quando coloco essas reflexões em prática, eu transformo o meu sofrimento pessoal em conexão e amor. Eu expando a palavra sofrimento do seu significado limitado. Sentir angústia e dor do seu significado mais amplo, que é permitir, ou permitir que aconteça, sabe? Deve ser allow essa palavra, né? Que é uma desgraçada para traduzir mesmo. Mas é permitir ou acolher, né? Mais amor e mais conexão. É impressionante essa estratégia aqui do Shantideva, né? Esse criativo aprofundamento e maturação do sofrimento vai direto ao coração do que é mais valioso sobre a prática da paciência. Quando somos pacientes com o nosso sofrimento, em vez de lamentá-lo, nós vemos que o sofrimento é expansivo e permite que a gente se conecte mais calorosamente ao mundo e aos outros. Quando o sofrimento é nosso, em vez de meu, não é sofrimento. A minha tristeza, luto ou medo são dolorosos, mas também são doces. São afetuosos, porque eu os compartilho com todo mundo. É assim que os bodhisattvas compreendem a terceira obra de verdade do Buda, o fim do sofrimento. Para eles, o fim do sofrimento não significa o fim da dor física, do fracasso, da perda, da alienação, do medo e de outras formas de sofrimento, mas a transformação do sofrimento em solidariedade e amor. Afe Maria. Existe uma forma de transcender completamente o sofrimento? Existe. Os Budas, eles, na verdade, assim, né? Como que a mente... Isso é quase praticamente inalcançável para nós, né? Mas qual que é a mente do Buda? Né? A mente, se diz que a mente do Buda, ela percebe tudo que acontece na nossa mente, na mente dos seres, mas a partir da liberdade, né? Mas é como se vamos falar dos bodhisattvas que parecem mais próximos para nós, né? Os bodhisattvas, eles sentem o sofrimento dos seres também. Eles sentem o sofrimento, né? Porque eles se conectam por meio do sofrimento dos seres. É o gancho, né? O gancho nosso é o sofrimento, o gancho dos bodhisattvas é a compaixão. Então, precisa ter esse gancho. Só que para os bodhisattvas não é dele, né? O sofrimento não é dele. O sofrimento é o que permite que os bodhisattvas se conectem aos seres, né? Auspiciosa essa página, hein, pessoal? Página 108 a gente está. Então é bonito, né? Não é que eles não sentem mais o sofrimento, mas é outra coisa que eles sentem o sofrimento dos seres, e aquilo é uma gasolina para a compaixão incendiar. É bonito isso, né? O que vocês acham? Esse é um caminho da compaixão para o fim do sofrimento. Então, transformação do sofrimento em solidariedade e amor. Nas discussões tradicionais sobre paciência, 3 arenas para a prática são erguidas. Primeiro, paciência com a dor e dificuldades pessoais, a diversidade. Segundo, paciência com o sofrimento causado pela nossa interação com os outros, tolerância propriamente mesmo. E terceiro, paciência com as dolorosas verdades da nossa vida humana, da complexidade. Isso é... Eu acho essa terceira explicação de paciência que o Shantideva dá, eu acho assim, de uma profundidade, e como a Carol falou, isso aqui vira o jogo, assim, eu acho. Essa visão de paciência vira o jogo completamente, porque é tão profunda, do começo ao fim, mas para mim a terceira foi a mais impressionante, assim. Então vamos começar com a paciência com dificuldades pessoais, né? Em outras palavras, tomar a adversidade como caminho
com um caminho espiritual. A primeira arena, estou achando engraçada essa arena, que me lembra da Arena Corinthians. Tudo. A primeira arena para praticar a paciência é a das dificuldades pessoais, como dor física, planos fracassados, não conseguir o que você precisa, sente que precisa, e assim por diante. Como sempre, a prática da meditação ajuda. As pessoas praticam meditação para redução de estresse, mas a meditação nem sempre é tão pacífica ou pacificadora, né? Às vezes é cheia de agitação, confusão mental, emocional, até mesmo dor física. Novos meditadores, os iniciantes, pensam que essas coisas ocorrem, que se essas coisas ocorrem, elas devem estar fazendo alguma coisa errada, né? Mas não, elas são normais. E são oportunidades para praticar a paciência. Como o Alan Wallace, uma vez num dos retiros nossos aqui no Brasil, respondeu, né, para uma pessoa. Uma pessoa falou assim, à noite a gente tinha perguntas e respostas no retiro, né? Ainda tem, na verdade. Mas uma pessoa falou assim, olha, às vezes eu me sento para praticar é super bom, meditação corre bem, eu me sinto super bem, mas tem dias que eu não consigo, que aí eu não consigo, eu desisto. Porque minha mente está muito agitada, está muito perturbada, e não dá para praticar com a mente assim, né? Daí o Alonso falou assim, então, a gente precisaria refletir sobre qual é o critério que a gente usa para dizer que uma meditação foi boa ou não foi, né? Então, quando a gente se senta para praticar a meditação, o meditante, ele leva alguma coisa para a prática, né? Ele leva a intenção, ele leva a motivação de acalmar, de ultrapassar a turbulência da mente, né? Aí o Alonso fala, e a mente traz de tudo. A mente traz confusão, ela traz casca de banana, tira tudo da nossa cara, né? Berra e grita, se debate. A mente pode trazer isso para a prática, né? Aí, o que o praticante faz? O praticante acolhe isso. Como uma criança que está berrando, esperneando, você não deixa a criança lá no chão, largada, chorando, sozinha. Você tenta acalmar, você pega no colo, você oferece todo o amor do mundo para essa criança poder se acalmar, não é? Então, o praticante faz a mesma coisa com a mente quando ela está perturbada assim, né? Porque se nesse dia que a mente está muito perturbada, você desistir dela, né? Ele falou assim, é exatamente como se você estivesse muito doente e falasse assim, eu acho que eu vou deixar para tomar remédio amanhã, que eu vou estar melhorzinha, né? Hoje não, amanhã eu tomo, vou estar melhor amanhã, então amanhã eu tomo. É a mesma coisa. Eu achei aquela resposta, assim, perfeita, né? E tem a ver com essa qualidade aqui, né? Da paciência do praticante com a mente que está, claro, fazendo o que ela quiser. E normal, realmente, é o que a mente faz. A mente reage, a mente repete padrões, a mente se desespera. Agora, tem uma dimensão de consciência nossa que pode ser mais ampla, né? Que pode acolher, abraçar e dar espaço para essa mente se perturbar à vontade e, ao final, se acalmar ou não. Pode ser que também não. Mas ainda que não, a gente treinou esse músculo da paciência, né? Dessa dimensão que não se perturba nunca. Né? Fala, Cacá. Isso me veio essa reflexão, né? Que às vezes a gente tem essa sensação de que a gente só vai conseguir meditar quando tudo estiver calmo, né? Não tiver nenhum barulho lá fora, obra acontecendo. Isso é uma grande ilusão, né? É uma grande ilusão. Que a gente precisa, na verdade, abraçar essas adversidades, porque nunca vai ter o momento certo. Agora, deixa eu dizer, tem um ponto aqui que a gente pode refletir, assim, né? A gente está falando, nesse exemplo que o Alonso dava, ele estava falando, quer dizer, que a menina levou, era do estado mental, né? Então, realmente, se a gente esperar para praticar quando estiver com a mente tranquila, possivelmente a gente não vai praticar nunca, né? Não dá para praticar, mas esse negócio não é para mim. Mas é isso que faz muitas pessoas acharem que meditação não é para elas, né? Porque elas têm essa percepção do estado de agitação da mente, né? Mas o propósito da prática não é necessariamente fazer a mente se acalmar como se fosse em uma sessão, vamos dizer. Claro que ao longo prazo, sim, né? No longo prazo, sim. Mas pode acontecer isso não acontecer em uma sessão, né? Mas nessa sessão em que a gente se propôs a fazer prática
e ainda assim a mente não se acalmou, a gente não desistiu, né? A gente sustentou esse treino da paciência, da amorosidade. Se a gente realmente fizer isso, é muito possível que a mente se acalme, sabe? Só um pouquinho, Lulu, só para não perder não esquecer. Agora, isso a gente está falando de obstáculos internos, vamos dizer assim, né? A própria mente oferecendo obstáculos internos para nós. Agora, eu aqui no meu prédio, eu tenho parece que os vizinhos, eles combinam de fazer mudança um na sequência do outro, sabe? Não é um junto com o outro, que você faz um barulho só no prédio durante um mês e aí o resto dos 11 meses não, né? Mas é um por mês, assim. E aí fica aquela coisa, parece que tem um pedreiro no meu quarto, né? Martelando na minha cabeça, assim. Então, é muito difícil realmente, né? Mas ainda assim, depende da prática que a gente se propõe a fazer. Tem um conceito importante na prática de meditação, só para a gente aproveitar e refletir sobre isso, né? Tem um conceito importante na prática de meditação, que é justamente esse conceito de obstáculo, né? Obstáculo é alguma coisa que se interpõe. Então, vamos dizer, eu estou aqui querendo prestar atenção na minha respiração, né? E o vizinho está lá. Vocês não ouvem, porque o microfone, até eu troquei de microfone. Mas o vizinho está... Se eu quiser prestar atenção na respiração, não vai dar, porque realmente o barulho se interpõe entre a minha atenção e o meu objeto de atenção, né? Agora, se nesse dia que o vizinho está martelando, eu ampliar o meu objeto de meditação, né? E cultivar simplesmente a presença nesse momento, vai ter o barulho, vai ter a minha mente puta da vida, porque o vizinho está martelando de novo, vai ter tudo nesse espaço. E eu não preciso me agarrar a nada nesse espaço. Então, é mais fácil praticar nessas situações, né? Uma prática com foco aberto, de cultivar só a presença, né? De não se fixar em nada que estiver acontecendo nesse grande espaço. Aí não tem objeto, não tem obstáculo, porque é como se o próprio objeto da consciência fosse a própria consciência, né? Aberta, clara, né? Então, não tem como alguma coisa entrar no meio da consciência com a consciência, assim, né? Não existe essa. Mas é claro que alguma hora fala, meu, será que esse vizinho não para nunca de bater? O que será? Eu fico pensando, o que será que ele está fazendo? Está construindo outro apartamento dentro do apartamento dele? Sei lá, o que raio que ele está fazendo ali, né? Então, às vezes, vem uma coisa que vai te arrasta. Daqui a pouco você solta. Fica lá com o barulho, com a mente reclamando, né? Mas sem se... E aí, a prática é essa. É perfeita, né? Fala aí, Lulu. Hoje, na linha do que você estava falando, né, eu tenho algumas colegas que falam, meditação não é para mim, porque eu sempre penso na escola, no filho, no almoço e no trabalho. Eu falo, não, mas é treino, é que nem musculação, você tem que treinar, você não pode desistir, né? Quer dizer, não deve, poder você pode, mas se você quer realmente mudar, né, você tem que persistir. Então, tá vindo tudo isso, deixa embora e foca na respiração e tal. É por aí, né, Gê? Porque... fazer tempos bem curtos, né? Práticas bem curtinhas, assim, de foco no corpo, mas também desse estado natural, sabe, Lu, que a gente fez no começo, assim? Né? Porque, de novo, assim, se você dá o foco da respiração, ele é o mais óbvio no início, né? Porque a respiração a pessoa sente. Mas ela pode ter essa sensação de que não consegue fazer a prática, porque toda hora a mente arrasta ela, né? Então, a gente pode começar por uma prática mais simples ainda, que é só... Se você lembrar, no CB, a gente faz isso primeiro. Estabelecer o corpo, fala e mente em estados naturais, né? Só isso. Voltar para essa naturalidade, assim. Aí, chega o pensamento, arrastou, beleza, arrastou, tudo bem, volta, não tem problema, solta o pensamento só, né? E vai fazendo isso. Para a pessoa não ter a sensação de que a meditação é uma coisa de conter o que está acontecendo, sabe? Nossa, agora a Carol levantou a mão, Lu sumiu aqui, mas agora achei. De naturalidade, sabe? De ficar só solta, livre de tudo que está acontecendo, né? Mas é isso que você está falando mesmo, é uma questão de treino. Agora,
além da disciplina, o que ajuda é assim, ajudar a pessoa a ver o quanto isso cansa. Ficar o tempo todo pensando em alguma coisa, tentando resolver alguma coisa sentada na cadeira, ou dormindo na cama, tentando dormir, né? Quanto que isso cansa. E como seria bom ter um descanso disso, né? Então, sempre assim, a gente fortalece a motivação, né? Ajuda a pessoa a refletir o que é por que é ruim não fazer a prática e por que é bom fazer a prática. Sabe? As desvantagens e as vantagens. É um método clássico budista, isso aí. Refletir sobre as vantagens e as desvantagens de não fazer aquilo, né? Aí fica menos por disciplina ou por, sei lá, uma ideia, né? De, eu vou fazer meditação, como poderia fazer também pilates ou sei lá o quê, né? Aí pode ajudar. Fala aí, Carolzinha. Aí. Isso que tu está falando, Gê, acho que tu quase que respondeu, porque parece que esse cansaço também tem a ver com essa ideia de familiarização, né? Você ganhar familiarização com os processos mentais, aí conecta com a paciência, né? Quer dizer, a familiarização vem pela paciência. E aí eu lembrei, né, nesse último retiro fechado, teve um dia assim que foi o mais assim impressionante para mim, porque eu estava há dias já meditando, num ambiente super, né, favorável. E veio uma urgência mental da mente dizendo, olha, certamente, é certeza que aconteceu alguma coisa com seu filho, com seu marido, e você está aqui, entendeu? Sem celular, sem conexões, sem ninguém, isolada. Você precisa agora se levantar e ir. E eu imediatamente me levantei, sozinha, assim. Que não era nem verdade, né? Porque quando você está em retiro, só para vocês não se assustarem. Aí tem um processo, né? Quando a gente entra em retiro, tem alguém que está cuidando do retiro. Ninguém entra em retiro, né? Ninguém está cuidando. Então, se acontecesse alguma coisa com a família da Carol, eles iam ligar lá, a pessoa ia lá no lugar onde a Carol está e falar, Carol, aconteceu um negócio com seu filho, venha, né? Mas nada disso aconteceu. Foi só a mente dela que falou, não, é uma intuição de mãe, né? É terrível isso daí. Mas é terrível e demora. O que eu achei assim, mais impressionante é que demora um tempo para. Aí eu cheguei a essa. Alguma voz trouxe isso. Não, claro, se tivesse acontecido alguma coisa, eu teria sido avisada. E aí, quando eu sento novamente para meditar, continuar meditando, aí vem esse processo. Não, peraí, a paciência, familiarizar. Esse é o mesmo processo, eu identifiquei que é o mesmo processo que acontece o tempo todo, quando eu pego o celular para ver alguma mensagem, quando eu vou, me levanto, né? A mesma energia, né? Então, esse processo, né? E se cansar disso, isso que você falou, você começa a cansar disso. Ai! Mas, ó, cansaço é uma boa ajuda, sabe? Se cansar. Eu cheguei num ponto de ter aversão, assim, sabe? Ai, cara, que saco! Alguém, por favor, leva minha mente embora daqui, por favor. Que, né, também não é o caso, né? Mas ajuda a gente a praticar. Isso vai alimentando a motivação, né? E justo o que a Carol está dizendo, essa familiarização, que ela está chamando de familiarização, né? De conhecer como é que entender como é que a nossa mente opera, os truques, os hábitos, né? Reconhecer os impulsos de levantar, que é exatamente a mesma coisa, é exatamente impulso. De pegar o celular, de levantar, de se coçar, lá. E a gente atende o tempo inteiro a esses impulsos, né? E tudo bem atender também, não tem problema, né? Você pode se coçar, você pode pegar o telefone, você pode pode ligar para o filho, pode fazer qualquer coisa. Mas o ponto é que a gente faz tudo isso sem nenhuma consciência do processo, né? E e reforça mais e mais esse hábito de responder, de atender os impulsos, né? Sejam eles os mais imbecis possível, né? As coisas mais despropositadas, assim. Algumas não, algumas surgem um impulso e vai, realmente, eu preciso fazer tal coisa. Vai e faz, né? Mas o ponto todo é trazer luz para isso tudo, né? O que está acontecendo. Entender como é que essa nossa mente funciona mesmo, né?
Bom, amorzinhos, eu acho que não vale a pena a gente começar a falar dos tipos de paciência. Reações automáticas, exatamente. O Rubem falou assim, aproveita o barulho para meditar nele mesmo. Depende, né? Porque quando o barulho é constante, é fácil meditar no barulho. Quando o barulho é inconstante, não é tão fácil assim. Porque daí o barulho está acontecendo, tá bom, som. Daqui a pouco o som desaparece. Ué, será que acabou? Será que não vai bater mais? Será que o pedreiro foi embora? Que horas são? Já era. Então, é mais difícil, né? Mas se você puder ampliar ao máximo possível o foco, aí não tem obstáculo que se interponha, né? Não tem como se interpor. Porque é como se fosse a própria consciência, né? Consciência da própria consciência. Então, a partir da semana que vem, a gente vai estudar os 3 tipos de paciência, né? A paciência com as adversidades, a paciência com as próprias, com que nos atinge, essencialmente, né? A tolerância, e a paciência que vem que é a compreensão da complexidade das coisas. Tá bom, fofuras? Então, vamos fazer uma dedicação dos nossos méritos. Então, estamos acessando um ensinamento tão profundo e tão maravilhoso, né? De reconhecer o sofrimento como uma experiência comum da humanidade, né? Uma experiência que pode nos unir à humanidade. E que a gente possa mesmo cada vez mais abrir o nosso coração para isso, em vez de fechar. Com a coragem dos bodhisattvas. Se abrir para esse sofrimento da humanidade não significa afundar nesse sofrimento, pelo contrário. Dessa conexão com a humanidade comum brota o amor, o calor, o afeto, a compaixão. Que a gente possa ter cada vez mais coragem de abrir o nosso coração. Que essa nossa compreensão possa se traduzir em benefício. Todos os seres que a gente encontrar. Muito obrigada, fofuras. Boa semana para vocês. E a gente se encontra então terça-feira que vem. Ou desculpa, quarta-feira que vem. Obrigada. Obrigada, amorzinhos. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada. Boa semana. Beijinho. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Carolzinha. Obrigada. Tchau, Tchau. Marcinha. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, querida. Obrigada.